Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez juntos para darmos continuidade à nossa devocional, não é? No livro do Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. Lembrando que nós estamos ainda na primeira parte, trabalhando a natureza das emoções e a importância que estas têm no cristianismo. Hoje nós vamos terminar essa primeira parte com os dois últimos tópicos e eu queria, antes de iniciar o primeiro desses dois últimos, fazer uma rápida oração com os irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos auxilia agora na compreensão e na aplicação da Tua Santa Palavra, para que obtenhamos, ó Deus, aqui crescimento e fortalecimento para o corpo de Cristo. Nos ajuda assim, perdoando também os nossos pecados, ó Deus, falando ao mais profundo do nosso coração e conformando-nos à pessoa do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, em quem oramos e agradecemos. Amém. Bom, o penúltimo tópico abordado na primeira parte desse livro, falando aí sobre a natureza das emoções, é onde Jonathan Edwards fala sobre as emoções e a relação delas com a chamada dureza de coração. Então ele mostra que uma outra prova que a verdadeira religião se encontra nas emoções é que as Escrituras muitas vezes têm chamado o pecado de dureza de coração. Dois textos que nós poderíamos citar aqui para os irmãos seria o texto de Marcos capítulo 3, verso 5, o contexto ali, Jesus vai curar um homem da mão ressequida, não é? Algumas pessoas estão observando se Jesus faria essa cura no dia de sábado. Jesus então vai indagá-los acerca de fazer o bem ou o mal nesse dia, né? Se é lícito fazer o bem ou o mal nesse dia. E diante dessa indagação, Jesus olha ao redor então, aquela multidão, ele fica indignado e diz lá o texto que ele fica condoído com a dureza dos seus corações. No Velho Testamento também, o salmista no Salmo 95, versos 7 a 10, quando ele nos fala ali sobre um chamado à adoração a Deus e à obediência, ele faz uma citação interessante lá dos versos 7 a 10, quando ele diz assim: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, preste atenção na linguagem do salmista, é um povo de coração transviado, ou seja, um povo que se afastou dos preceitos do Senhor, os preceitos santos do Senhor, dos bons costumes. Aliados a esses textos também, as Escrituras elas descrevem a conversão como o tirar da sua carne um coração de pedra e trocar esse coração de pedra por um coração de carne. Veja, irmãos, um coração duro, como aqui é descrito, ele é obviamente aquele que não é fácil de mover ou impressionar com as chamadas emoções espirituais. A própria designação desse coração como um coração duro, não é? Ela diz respeito a um coração, ela fala sobre a insensibilidade, não é? Ou a falta de sensibilidade, de um sentimento puro, de um sentimento verdadeiro, não é? Para com Deus e as coisas de Deus. Por exemplo, com sua glória, com a sua santidade. Eu vou lembrá-los aqui que em uma das nossas últimas pregações do livro de Isaías, nós falamos então sobre o homem natural, o homem antagônico, o homem inimigo de Deus, como é que ele se comporta, não é? Com esse coração de pedra, com esse coração duro diante da glória, ou seja, rejeitando, zombando deliberadamente da glória, da presença da glória de Deus, da pessoa de Deus. Mas lógico que em oposição a esse coração de pedra, nós temos também um chamado coração de carne. E o que caracteriza esse coração de carne? É um coração que tem sentimento. É um coração que ele pode ser tocado, ele pode ser inclinado, ele pode ser movido a santas emoções. Então, a conclusão que é chegada aqui por Jonathan Edwards é que a santidade de coração, então, ela consiste principalmente, preste atenção, a santidade de coração, ela consiste principalmente de emoções espirituais, Tendo dito isso, e diante daquilo que nós já vimos anteriormente, que ensinamentos sobre emoções nós podemos aprender de tudo aquilo que nós vimos? Então deixa eu elencar alguns aqui que Edwards traz nesse encerramento da primeira parte do seu livro. Primeiro é que nós aprendemos quão grande erro é rejeitar todas as emoções espirituais
como se não houvesse nada de sólido, nada de bom nelas. E veja que a argumentação de Edwards aqui é interessante. Ele diz que esse erro, por exemplo, ele pode surgir após um avivamento religioso. E ele diz o seguinte: tendo em vista que as emoções vivas de tantas pessoas, elas parecem, à medida que o tempo passa, não é? Elas parecem desaparecer completamente e depressa. Por conta disso, então, as pessoas começam a fazer o quê? A desprezar todas as emoções espirituais. Como se o cristianismo, porventura, como se a religião cristã não tivesse nenhuma relação com essas emoções. Um outro extremo ainda abordado é ver todas as emoções religiosas como sinais de conversão verdadeira. A gente tem visto isso muito em nossos dias, não é? O emocionalismo, as coisas pautadas no emocional, em experiências místicas, não é? E o grande erro, na verdade, que se comete aí é não observar sobre a natureza e a fonte dessas emoções. De onde elas vêm, não é? Onde elas estão arraigadas? Qual é a natureza dessas emoções? Então, se as pessoas elas simplesmente parecem ser vigorosas, se elas parecem ser calorosas e cheias de, digamos assim, de uma temperança espiritual, de um calor espiritual, aí as pessoas concluem, então, olha, essas pessoas de fato são o quê? São cristãos piedosos. Mas porque elas estão baseadas em quê? Em emoções, apenas nas emoções, sem buscar a fonte dessas emoções ou a natureza dessas emoções. Então aqui nós temos um problema. Aí é onde entra então a pessoa de Satanás. Porque o que Satanás faz? Satanás tenta empurrar ou nos empurrar de um extremo para o outro. Veja, quando ele vê que as emoções estão na moda, o que ele faz? Ele semeia o joio no meio do trigo. Então ele vai fazer algo muito interessante. Ele vai misturar as falsas emoções com a obra do Espírito de Deus. E aí dessa maneira ele vai querer lograr êxito. Qual é o êxito? Ele vai iludir e vai arruinar muitos. Ele vai confundir os verdadeiros crentes. Ele vai corromper. O que ele deseja é corromper o cristianismo. Só que percebam que as consequências dessas emoções que são falsas, não é? Elas se tornam com o tempo aparentes. E aí Satanás, o que ele vai fazer? Para continuar logrando êxito, ou seja, para confundir os verdadeiros crentes e corromper o cristianismo, ele muda a estratégia. E agora ele vai tentar persuadir as pessoas que todas as emoções espirituais são inúteis. Então dessa maneira, ele procura fechar, ele procura vedar tudo que for espiritual para fora dos nossos corações. E aí ele procura transformar o cristianismo num formalismo sem vida. Então são duas áreas de ação, não é? de Satanás tentando confundir os crentes e corromper certamente o cristianismo. Agora, o que seria então correto, irmãos? O correto não é rejeitar todas as emoções e nem aceitar todas as emoções, mas ter discernimento espiritual acerca das emoções. O correto é saber fazer uma diferença de emoções para com emoções. Algumas nós deveríamos aprovar certamente como algo bom, mas um grande número de outras emoções que surgem, não é? Deveriam ser então rejeitadas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, de fato, uma vez que Satanás quer plantar o trigo e o joio, nós temos que separar o trigo do joio, ou seja, nós temos que separar aquilo que é impuro daquilo que de fato tem um real valor para nós. Então esse é o primeiro aspecto que nós temos que aprender. O segundo é que se a verdadeira religião repousa de tal maneira em nossas emoções, nós deveríamos ter uma postura de dar muito valor àquilo que produz essas emoções em nós, ou seja, as boas emoções em nós, as emoções espirituais. Então, como é que nós deveríamos valorizar? Por exemplo, no desejo do tipo de livro, pregação, oração e cânticos, ou seja, música cristã que afeta os nossos corações de maneira profunda. Jonathan Edwards, ele pede aqui para que ele não seja mal interpretado.
Por quê? Porque ele diz o seguinte, que essas coisas, elas podem às vezes despertar as emoções de pessoas fracas e ignorantes, contudo sem fazer nenhum tipo de bem espiritual, não trazer nenhum tipo de bem espiritual para a alma dessas pessoas. E ele dá razão. Isso é possível, não é? Porque essas coisas excitam emoções que não são espirituais e santas. Para que isso aconteça, então o que ele diz? Que deve ter uma apresentação clara, uma compreensão verdadeira das verdades espirituais nos livros que nós escolhemos para ler, os livros religiosos, nas pregações que são ouvidas pelos irmãos, nas orações que são realizadas, na música cristã, nos nossos cânticos, do nosso inário, nos nossos salmos, não é? Nas músicas que são baseadas em textos das Escrituras. Então, quanto mais nós aproveitamos essas coisas, não é? Mais essas coisas tocam as nossas emoções. E aí sim elas serão produtivas para a nossa alma. Mas nós precisamos então valorizar. A terceira lição é que se a verdadeira religião ela consiste em grande parte em nossas emoções, nós então temos uma razão em nos envergonhar por não sermos mais influenciados pelas realidades espirituais. E aqui é onde ele se detém um pouco mais. Veja, ele vai dizer que Deus nos deu emoções para o mesmo propósito que todas as outras capacidades que possuímos, isto é, para servir a um fim principal. Todos nós sabemos, o fim principal do homem qual é? É a glória de Deus. É a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazer para a glória de Deus. Então isso diz respeito à relação do homem com Deus. Agora, ele também coloca, irmãos, que é muito comum que as emoções humanas se ocupem de tudo, exceto das realidades espirituais. Então, se elas não estão concentradas nas realidades espirituais, onde é que elas estão concentradas? Em assuntos de interesses mundanos das pessoas, em seus prazeres externos, não é? Na sua busca por reputação, por angariar uma posição social, nas suas relações naturais. Então, Jonathan vai dizer que nessas coisas, os desejos, os anseios, o amor das pessoas, ele é muito quente, ele é muito vigoroso. O zelo dessas pessoas por essas coisas é muito ardente. Contudo, ele diz, como a maioria das pessoas é insensível e indiferente quanto às coisas espirituais, ele diz, então aí nós temos uma demonstração do quê? Do amor, mas um amor frio. Desejos morosos, não é? Uma gratidão extremamente pequena a Deus, muitas vezes e basicamente apenas formal. Ele diz que essas pessoas podem sentar e ouvir, por exemplo, falar sobre o amor infinito de Deus em Jesus Cristo. Quando, por exemplo, essas pessoas ouvem lá, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, não é? O seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vai dizer que coisas como essa já não tocam mais o coração, já não geram mais as chamadas emoções espirituais. Ele vai argumentar, por exemplo, sobre a morte em agonia de Cristo lá na cruz do Calvário por pecadores, por nós. Ele vai argumentar, por exemplo, sobre o fato de olharmos para o sangue de Jesus sendo vertido naquela cruz, sobre a realidade do inferno, não é? Ele vai alertar, por exemplo, para as chamadas alegrias inexprimíveis do céu, e ele vai dizer que muitas vezes essas coisas têm permanecido frias, sem resposta, e demonstrado de falta o desinteresse. As pessoas, não é? Cristãos têm se demonstrado desinteressadas, porque o coração delas está exatamente no quê? Em outros prazeres do mundo. Então ele faz uma pergunta, ele faz uma indagação. O que mais poderia mover as nossas emoções, senão essas verdades? Meus irmãos, se a verdade do céu, se a verdade acerca da nossa salvação, se a verdade acerca daquilo que nós éramos e do que nós somos agora, se as alegrias que nos estão garantidas, não é? Por aquilo que Cristo fez, se elas não nos movem às santas emoções,
o que mais então poderia nos mover? Será que alguma coisa, diz Jonathan Edwards, poderia ser mais importante, mais maravilhosa ou mais relevante para nós? Poderia algum cristão, não é, nutrir o pensamento que o glorioso Evangelho de Jesus Cristo não moveria e excitaria as emoções humanas? Percebam, irmãos, Deus planejou a nossa redenção. E nesse projeto, nesse plano de Deus, né, para que Ele revelasse todas as maiores verdades de modo intenso, de modo tocante às nossas vidas. Vejam que a personalidade humana e a vida humana do próprio Jesus Cristo revelam a glória e a beleza de Deus na forma mais comovente e inimaginável para a humanidade. Meus amados irmãos, assim como a cruz mostra o amor de Jesus pelos pecadores do modo mais comovente, ela também revela a natureza odiosa dos nossos pecados de modo muito tocante. Porque nós vemos ali na cruz o terrível efeito que os nossos pecados tiveram em Jesus Cristo, quando Ele sofre por nós. Ele foi abandonado na cruz para que nós não fôssemos abandonados. O justo está morrendo, não é, por causa dos injustos. Você deve se lembrar, e essa deve ser uma verdade tocante em seu coração. Aquela cruz, irmãos, ela era para nós. Era a nossa condenação, era nós que deveríamos morrer como malditos. Mas percebam, o que nós vemos na cruz? Não vemos apenas o grande amor de Deus sendo revelado ali, mas nós vemos a revelação mais impressionante de todo o ódio de Deus pelo pecado e a sua justiça, a sua ira ao puni-lo, não em você, não em mim, mas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Perceba que mesmo sendo seu próprio Filho, infinitamente amado, o Filho que tomou o nosso lugar, Deus simplesmente o abateu com a morte. Diz lá Isaías, agradou moê-lo e expor Jesus publicamente em favor de mim, em favor de vocês. Então percebam, irmãos, quão rigorosa é a justiça de Deus, quão horrível é a ira do Senhor, quão grande tem que então ser o quê? A nossa vergonha diante disso. Mas quão graciosas têm que ser as nossas emoções acerca dessas realidades. Por quê? Porque nós fomos resgatados do nosso pecado. Porque Jesus morreu substitutivamente e voluntariamente por nós. Hoje nós somos o que somos, irmãos, pelo que Cristo fez. Por quem Cristo é e pelo que Ele continua fazendo. E por aquilo que Ele ainda fará. Não apenas por meio de nós, mas em nós. Eu pergunto, meus irmãos, quais são o tipo de emoções então que são manifestadas na nossa vida cristã? Vejam, como eu falei aqui lá no começo, o Elano também vem abordando isso de uma forma muito boa, não é? Muito santa. Meus amados irmãos, essas emoções espirituais, elas são características de homens regenerados, de homens transformados. Então, não é? Que emoções você tem nutrido? Essas verdades bíblicas tão profundas, não tão reais, elas impactam os irmãos? Qual é a natureza, não é? Onde estão alicerçadas as suas emoções espirituais? Irmãos, eu tenho uma tremenda preocupação com isso. E aqui eu quero deixar uma palavra final, principalmente quando nós olhamos para a perspectiva de culto, não é? Nós somos de uma linha reformada. O nosso culto, diz as Escrituras, não é? O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, quando ele vai dizer que o nosso culto precisa ser um culto o quê? Um culto racional. Mas um culto racional, irmãos, ele não significa um culto desprovido de emoções santas, de afeições santas, de santos sentimentos.
Eu fico preocupado às vezes na manifestação de emoções santas no meio do culto, quando um irmão chora, ou quando Paulo vai dizer a uma determinada igreja que ele deseja que então homens e varões orem com mãos levantadas, não é? Imagine se alguém levantar as mãos na igreja, né, como fruto de uma emoção espiritual verdadeira pelo Senhor. Como é que nós encaramos isso? Os nossos cultos são racionais porque nós temos que entender o que fazemos. Nós temos que entender que cada parte do culto está prescrita na Escritura, mas jamais desprovido de emoções espirituais santas diante desse Deus que está presente em cada ato de adoração da sua igreja. Lembrem-se, irmãos, nosso culto não é baseado apenas em emoções espirituais, mas alicerçado em verdades espirituais. Nós compreendemos o que fazemos. Ele não é desprovido do alicerce das Escrituras, do sola Escritura, mas ele é pautado exatamente isso. Mas as emoções espirituais, elas fazem parte. Deus nos deu essas coisas também para glorificá-lo. Então, meu amado irmão e minha irmã, diante dessa meditação, averigue a natureza, não é, da emoção, das emoções que você tem nutrido, não é? Isso é extremamente importante naquilo que diz respeito ao cristianismo. Por quê? Porque nessa primeira parte nós vemos também que isso faz parte de uma genuína experiência espiritual com o nosso Deus. Então que Deus possa abençoá-los neste dia ainda, e que a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Deus seja louvado. Um abraço a todos.